Olá, alunos do nono ano, alunos e alunas, como vocês estão? Bom, aqui é a professora Raira, da disciplina de Filosofia, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Como eu já tinha falado na aula anterior, essa aula nós iremos falar um pouco, retomar ao assunto sobre o capitalismo, na qual nós iremos discutir um pouco sobre alguns filósofos, como Comte e Karl Marx, né? Bom, essa unidade 2, ela tem como principal objetivo fazer com que vocês reflitam sobre o capitalismo. Como sabemos, né, refletir é uma das principais características da filosofia. Para além disso, a filosofia ela também se propõe a entender a sociedade, né, em seus diversos contextos, ou seja, o momento em que eles estão inseridos. Por isso, ela conversa com várias disciplinas, como a química, a biologia, né, a física, a matemática, a história e as ciências sociais. Então, é importante nesse capítulo vocês entenderem que existe uma organização dos trabalhos e da produção capitalista, na qual Comte, né, que apoiava o desenvolvimento da ciência, como também defendia o capitalismo, são pontos primordiais de entender esse filósofo. Comte ele é um filósofo que vai inaugurar o positivismo, onde ele defendia a criação de uma ciência social que observa e estuda os acontecimentos para, através disso, formular leis sociais. Bom, então a partir disso, a gente entra para falar um pouco sobre Marx. Marx, ele também vai tentar compreender o sistema capitalista, mas ele vai defender a constituição de uma nova sociedade, onde não exista, né, um explorador e o explorado, como nós estudamos na aula anterior. Então, gente, enquanto Comte defendia a interpretação e a formulação de leis sociais, Karl Marx e Friedrich Engels entram para explicar a necessidade de investigar a realidade do ser humano através de suas transformações, construções e o contexto em que essas pessoas vão estar inseridos. Então, além disso, Marx ele também não concordava, é importante vocês lembrarem disso, que Marx ele também não concordava com a ideia de que o capitalismo seria o último estágio da sociedade humana. Por que, professora, que Marx não concordava? Porque para Marx esse processo capitalista é tão violento, ele prejudica tanto o ser humano, então ele não acreditava que esse seria o último estágio do desenvolvimento da sociedade, como defendia Comte, tá bom? Então Marx e Engels, eles construíram a noção de materialismo histórico, onde a condição humana, né, ela seria determinada pelas atividades realizadas pelo indivíduo em sociedade. Ou seja, para entender toda a sociedade, né, é preciso investigar como ela produz seus bens, né, como é desenvolvida as relações econômicas, políticas e, sobretudo, as sociais. Como o indivíduo está inserido na sociedade, por que ele não é valorizado como outra parte da sociedade. Aí vocês podem até entrar no contexto, por exemplo, da economia, né, de bairros, onde um bairro é mais valorizado que o outro, né, onde a favela é explorada, a favela é vista de uma forma preconceituosa, entenderam? Então existe uma luta de classes, existe um que é mais favorecido que o outro. Então, Marx, ele defende a transformação social, tá bom, gente? Então, a partir disso, a gente entra para discutir alguns slides para a gente debater, né, de fato, falar um pouco sobre o capitalismo. E aí, nessa imagem, tem aí, ó, por que não podemos ser todos bons amigos? Essa charge, notem, que ela mostra o porquê que não é possível, né, infelizmente, uma conciliação entre essas classes, né, o proletariado e a burguesia, né? O interesse, ele acaba gerando conflitos. Então, notem aí nessa imagem que em algum momento esse povo, ele pode se rebelar, né? Nós teremos aí duas classes sociais, né, o proletariado e a burguesia. A burguesia é o senhor que está com o chicote. Notem, a associação do chicote é que, por exemplo, não tem como existir uma conciliação entre essas duas classes, porque com certeza a burguesia ela não vai aceitar, né, a posição ou a imposição do proletariado. Então, gente, é importante vocês entenderem que no capitalismo vai existir duas classes sociais, né, a burguesia e o proletariado.
A burguesia, gente, ela detém do capital, que é tudo que gera dinheiro, tá bom? Os meios de produção, as fábricas, enquanto o proletariado não tem nada, somente sua própria força de trabalho, que vai ser vendido para a burguesia. Então, notem o contexto aí em que está inserido essa sociedade. Então, nesse momento, Marx ele coloca o proletariado, né, como indivíduos que são explorados, né, porque ele observa que o proletariado ele gera riqueza, nós sabemos disso, mas quem fica com todo o dinheiro é a própria burguesia. Então, infelizmente, ela acaba mantendo essa exploração a fim de obter lucros, enquanto explora, né, outra classe. Então, gente, para Marx, cada dia as pessoas elas se preocupam mais com o que você tem e não com o que você é. Ou seja, quando você está aí na classe do proletariado, você não tem nada, porque a classe trabalhadora ela acaba não tendo muito valor. Como eu falei para vocês, um indivíduo que trabalha recebe pouco em relação a toda a produção da fábrica. Esse dinheiro que é recebido por esse indivíduo, né, só dá para sustentar a família. Então, ele não consegue gerar lucro em relação ao dinheiro que ele ganha. Só quem vai conseguir fazer isso é o indivíduo que é dono da fábrica, né, é dono dessa manutenção toda. Então, observem aí nessa imagem que é impossível existir uma conversa entre a burguesia e o proletariado, enquanto a burguesia está com um chicote. Então, associa aí a violência, né, a exploração. Notem que essas pessoas que estão segurando o dinheiro, que imaginem que vai ser o dinheiro da burguesia, não do proletariado, né? Eles têm marcas nas costas, talvez já do chicote, né? Então, associem esse chicote a uma exploração, tá bom? Notem as roupas, né? O próprio traço físico do senhor que está em cima do dinheiro, que ele vai ser, na imagem, a burguesia. Né? A gente percebe na hora que ele tem uma condição social e econômica, né? Pela sua roupa, pela sua forma em que ele está vestido, pela sua forma de expressão, tá? O cabelo, ele tá bem arrumado, né? De tênis, enquanto as pessoas que estão aí segurando o dinheiro, elas estão acorrentadas, tá? Que aí tem a questão da exploração. São pessoas bem magras, né? Que tem marcas nas costas, não tem cabelo, a expressão delas, mesmo que seja um boneco, né, um desenho, dá para entender a expressão de tristeza. Então, é uma imagem, é uma charge, né, que associa exatamente à questão capitalista, onde um se sobrepõe ao outro. Notem que a burguesia ela está em cima de todo o dinheiro, tá? É dono de todo o dinheiro, enquanto as outras pessoas trabalham de uma forma, condições precárias, né? Notem pela toda a construção da roupa, da estrutura física, dos traços físicos dessas pessoas que estão segurando o dinheiro. Notem que esse dinheiro não é para elas, esse dinheiro é da burguesia, tá bom? Eles são apenas peças. Lembrem que essas pessoas elas são apenas peças de todo o processo produtivo, tá bom? O dinheiro não é para elas, é para a burguesia, que seria esse senhor que está em cima de todo o dinheiro. Bom, gente, aí nessa próxima imagem, observem aí, ó, a riqueza criada pelos trabalhadores. Aí tem todo o dinheiro, né, a montanha de dinheiro aí atrás desses dois indivíduos. E aí tem o patrão, né, todo bem arrumado, com charuto na boca, e tem o trabalhador. Olhem a diferença da riqueza criada pelo trabalhador e o seu salário, tá? E aí isso Marx vai chamar de mais-valia. Então, gente, a mais-valia seria essa diferença, né, entre a riqueza produzida pelo trabalhador e o seu mísero salário, tá bom? E notem também toda a expressão, observem que essas charges que eu trago para vocês mostra todo o físico, né, do trabalhador, como uma pessoa que já está exausta, condições físicas já bem precárias, não está feliz com o seu trabalho, né? Enquanto o patrão está aí bem arrumado, bem desenvolvido, com uma grande riqueza, enquanto o trabalhador é desvalorizado, é apenas uma peça, né, desse processo do capitalismo e é explorado por todo esse sistema. Bom, e aí eu trouxe essa questão aí de Marx para vocês. É a condição material dos indivíduos que determinaria os demais aspectos de sua vida,
Notem isso. A importância dada por Marx a esse quesito de nossas vidas é justificada. Segundo sua teoria, em razão do impacto que a situação econômica de um sujeito tem em sua trajetória de formação, vai ser chamado de quê, gente? Evolucionismo material, capitalismo selvagem, contratualismo ou materialismo histórico? Vai ser materialismo histórico, né? Marx, ele refere-se, né, à concepção materialista da história, onde atribui a condição humana do sujeito, né, aos fenômenos sociais que se desdobram nas várias camadas do mundo social, tá bom? Isso vai ser materialismo histórico. Bom, gente, aí eu trouxe algumas músicas para vocês, tá bom? Ó, Capitalismo de Ratos de Porão. Eu quero que vocês notem muito, eu não vou cantar, né? Mas eu trouxe as letras para vocês escutarem, tá? Aí quem quiser, depois pode procurar as músicas, tá? No YouTube que tem, e aí vocês escutam elas, certo? Vamos aí para a música. Cultiva as guerras, destrói nações, dinheiro e poder são suas razões. Capitalismo. Um mal incurável, capitalismo. O homem é irresponsável, capitalismo. Destrói natureza, mata animais, só o dinheiro é o que importa, capitalismo. Um mal incurável, capitalismo. O homem é irresponsável, capitalismo. Ganância e ambição, em qualquer situação, está gerando um caos na humanidade. Esta é a triste realidade. Então, observem que ele traz, né, vários adjetivos, várias características para o capitalismo, como a sua preocupação é só dinheiro e poder, né? O dinheiro é o que importa, certo? Ganância e ambição. Essas são as principais características que eles trazem, né, para dizer o que é capitalismo. Enquanto isso, ele mostra todos os fatores que são usados para construir o capitalismo e que fazem tanto mal a todo mundo. Não é só a sociedade, que seria o quê? Cultiva guerras, destrói nações, né? É um mal incurável. O homem é irresponsável. Por que o homem é irresponsável? Porque ele não atua só contra outro indivíduo, como contra a própria natureza. Ele não se preocupa se está devastando, ele não se preocupa se está devastando a natureza, se está matando animais. O seu único objetivo é lucro, é o dinheiro, né? Como eles colocam aí na letra da música. Então, em qualquer situação, ele está gerando um caos à humanidade. Por quê, gente? E lembrem da luta de classes, né, falada por Marx. É uma classe contra outra. Então, existe uma guerra, uma ganância, onde o indivíduo ele quer se sobrepor em relação ao outro. Ele quer que o indivíduo trabalhe para ele, mas enquanto isso ele ganha pouco, que é para ele não gerar lucro, tá bom? Vamos aí para a próxima. Eu trouxe uma música que eu amo, de Zé Ramalho, Admirável Gado Novo. É uma letra também que critica o capitalismo, muitas pessoas nem sabem disso, mas é uma letra que critica muito todo o sistema capitalista. E aí vamos para a letra. Ô boi, vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Ele está falando dos trabalhadores que trabalham tanto, né, e ganham tão pouco e nem percebem isso, né? É duro tanto ter que caminhar, dar muito mais do que receber e ter que demonstrar sua coragem, à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem, aí ele associa as fábricas, tá bom? Toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. O que é que ele está querendo falar disso, gente? O capitalismo, ele puxa. Lembra das condições precárias, lembra da destruição das condições de vida desses indivíduos. Como eu falei para vocês, é só vocês imaginar um indivíduo que, por exemplo, sai muito cedo de casa para trabalhar, né? Trabalha em condições precárias, ou seja, uma fábrica que não tem um suporte, nem um suporte básico para aquele indivíduo. Muitas vezes perdem dedos, né? E o patrão não tá nem aí, pelo contrário, né? Acaba demitindo aquele indivíduo que se machucou e simplesmente procura outra mão de obra barata, certo? Então a gente acaba sendo uma peça de todo esse processo capitalista. E aí vamos continuar. Já sente a ferrugem lhe comer, é o boi vida de gado. Povo marcado povo feliz.
Observem a crítica. Gado, quando ele chama vida de gado, é o quê? É uma sociedade, né, que está sempre aí nesse caminho e que não consegue olhar para além do que está inserido, ou seja, para além da sua realidade, não consegue observar que tem direitos, que precisa lutar, né, a favor de seus direitos, de seus sonhos, de contra toda essa exploração, certo? Desse patrão aí ambicioso que acaba explorando de uma forma gananciosa e esquecendo dos valores da sociedade. Vamos aí continuar. Lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia. Os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Observe aí. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. E aí ele repete, né? O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos. Contemplam essa vida numa cela. Quando ele fala contemplam uma vida numa cela, é todo esse processo de trabalho, onde a pessoa está sempre presa a essa realidade de exploração e não consegue ver, lutar para além disso, certo? Esperam nova possibilidade, ou seja, as pessoas sempre esperam, né, e acabam desistindo de toda uma luta. De verem esse mundo se acabar. A Arca de Noé, o dirigível, não voam nem se podem flutuar. E aí ele repete. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Então ele fala de um povo que está marcado diante de uma exploração, de um sofrimento, de uma ignorância e de uma grande ilusão, né? Achar que está trabalhando, que está adquirindo riquezas, enquanto ele não consegue gerar nada para além de um mês, certo? Eu trabalho, ganho meu dinheiro e eu não consigo ter renda para além disso, para me comprar algo, produzir algo, porque o dinheiro, de fato, ele vai ficar nas mãos de poucos, tá bom? Vamos aí eu trago outro para vocês. E aí eu adoro essa charge, porque observem, como eu falei para vocês na aula anterior, cada pessoa numa fábrica, por exemplo, ele só tem um papel, tá bom? Imagine uma pessoa que trabalha por 40 anos fazendo só aquilo, onde o trabalho... observem que para Marx e Friedrich Engels, o trabalho ele tem que ser humanizador, ele tem que fazer com que o indivíduo crie criatividade, reflexões sobre a vida, sobre seus direitos, e na maioria das vezes, né, o trabalho capitalista não faz isso. Pelo contrário, ele acaba tornando o indivíduo preso àquilo, né, e não valoriza de forma alguma. Então, observem essa charge aí que eu coloquei para vocês. Vou me aposentar. Notem que tem um mais novo, né? E tem já um senhor que aparenta já ser um senhor de idade. E aí tem ele falando, vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Lembra da mais-valia? A pessoa, ele trabalha há mais de 30 anos naquele lugar e ele não sabe o que ele produz. Ele não tem noção do dinheiro que é produzido. Ele não tem noção do valor do produto em que ele está produzindo todos os dias, entendeu? Então, e ele só tem esse papel aí, ó. Notem que cada um faz algo, tá bom? Observem aí a crítica da charge em relação ao capitalista. É uma pessoa que trabalha há mais de 30 anos nessa fábrica e ela não sabe nem o que constrói, nem o que sai dali, nem o valor da produção dele, tá bom? Vamos aí para a última questão que eu trouxe para vocês. Um dos conceitos fundamentais na análise do capitalismo feito por Marx é o materialismo dialético. Com o materialismo dialético, Marx expressa que o movimento da história ocorre tendo por base o antagonismo entre duas classes. Quais serão essas duas classes? A nobreza que vive de privilégios e os plebeus que constituem o restante da sociedade. B. Os grandes latifundiários que detêm o poder político e os escravos que eram suas propriedades. Letra C. Os senhores feudais durante a Idade Média e os vassalos que lhe devem lealdade. Letra D. A burguesia que detém os meios de produção e o proletariado que vende sua força de trabalho. Letra E. Os ricos que acumulam dinheiro com a exploração capitalista e os servos que servem aos seus caprichos.
Bom, gente, nós sabemos que sempre existe uma luta de classes no mundo, onde uns tentam se sobrepor ao outro, por exemplo, o homem em relação à mulher, né, o patrão em relação aos trabalhadores, então isso sempre existiu. Mas de fato aí as duas classes antagônicas para Marx vai ser a burguesia, que detém dos meios de produção. A burguesia, gente, é quem tem todos os meios de produção, né, as fábricas, as ferramentas, e o proletariado que vende a sua força de trabalho, que sobretudo não é valorizada. Tá bom, gente? Então é isso a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês façam as páginas 54 e 55, que aí a gente retoma para fazer uma revisão do que nós estudamos até o momento, tá bom? Beijo e até a próxima aula.